A noite cobria Israel como um manto espesso. O vento soprava suave entre as colinas de Samaria, e os campos pareciam descansar após o trabalho incessante do dia. Naquele silêncio quebrado apenas pelo balido distante de algumas ovelhas, um jovem profeta caminhava lentamente, sentindo o peso de um chamado que ardia em seu coração. Seu nome era Oséias. Desde cedo, ele aprendera a ouvir a voz de Deus. Diferente dos demais jovens que buscavam carreira, família ou prestígio, o coração de Oséias pulsava com o fardo da palavra do Senhor. Não era apenas devoção, era entrega total. Ele sabia que cada ordem divina poderia significar renúncia, isolamento, sofrimento. Ainda assim, não hesitava. Para ele, viver era obedecer. Mas naquela noite o chamado de Deus se manifestaria de uma forma diferente, inesperada, quase insuportável. Em sua mente, a voz divina ecoou clara como o som de muitas águas. Toma para ti uma mulher de prostituições e filhos da infidelidade, porque a terra se prostitui desviando-se do Senhor. As palavras o atingiram como espada. Ele parou, o corpo inteiro tomado por um arrepio. Estaria ouvindo direito? Um profeta, conhecido por sua santidade, deveria se unir a uma mulher marcada pela infidelidade? Seria esse o plano do Senhor? Oséias permaneceu em silêncio, lutando contra seus próprios pensamentos. Ele amava a pureza da lei, a obediência às tradições, a disciplina de uma vida irrepreensível. E agora, Deus lhe pedia algo que feria não apenas sua reputação, mas também seu coração. Não havia engano, a ordem era clara. Seu casamento não seria apenas vínculo humano, seria mensagem viva, parábola encarnada, reflexo do amor divino por um povo infiel. Oséias ergueu os olhos para o céu estrelado. Ali, diante da imensidão silenciosa, entendeu que o seu chamado exigiria mais do que palavras. Exigiria que sua própria vida se tornasse sermão, que seu coração sangrasse para revelar o coração de Deus. Ele suspirou fundo. Obedeceria. Mesmo sem compreender totalmente, obedeceria. Dias depois encontrou-a. O nome dela era Gomer. Seus olhos tinham o brilho de quem conhecia os prazeres da noite, mas também a sombra de quem carregava feridas profundas. Oséias a viu, e em seus olhos percebeu tanto o risco quanto o mistério. Não havia nela a inocência que se esperaria de uma esposa de profeta, mas havia algo mais. O reflexo da humanidade inteira, perdida em seus desejos, incapaz de ser fiel. Quando Oséias se aproximou, a voz de Deus ecoou mais uma vez em seu íntimo. É ela. Toma-a por mulher. E assim começou uma das histórias mais estranhas, escandalosas e reveladoras da Bíblia. Um amor que parecia loucura aos olhos humanos, mas que escondia em si um segredo divino. O retrato de Deus apaixonado por seu povo, ainda que este o traísse incessantemente. O casamento de Oséias e Gomer não seria um conto de fadas. Não haveria nele perfeição ou paz ininterrupta. Seria um espelho quebrado refletindo as rachaduras de um relacionamento humano e, ao mesmo tempo, a dor ardente de um Deus que se recusa a desistir daqueles que ama. Cada gesto, cada lágrima, cada reconciliação e cada afastamento revelaria o mistério de um amor que não se explica pela lógica, mas apenas pelo coração do Eterno. Naquele início silencioso, porém, tudo ainda era incerto. Oséias apenas sabia que sua vida não lhe pertencia mais. Ele seria profeta, marido, pai e, sobretudo, testemunha viva daquilo que ninguém ousaria imaginar. O amor mais louco da Bíblia. A manhã despertava em Samaria, com um tom alaranjado sobre as colinas. Oséias já havia passado a noite em oração, pedindo clareza ao Senhor. A ordem ainda soava em seus ouvidos como trovão. Toma para ti uma mulher de prostituições. Era um chamado que feria não apenas suas convicções pessoais, mas também sua honra pública. Como poderia um profeta, reconhecido pela santidade de sua vida, desposar uma mulher manchada pela infidelidade? Contudo, o coração de Oséias já estava firmado. Ele conhecia a natureza de seu chamado. Desde a juventude,
Aprendera que ser porta-voz de Deus significava tornar-se testemunha viva de seus decretos, ainda que à custa de dor pessoal. Seu casamento não seria apenas dele. Seria mensagem encarnada, parábola viva, símbolo de um amor divino que os homens jamais compreenderiam plenamente. Com passos decididos, ele entrou na cidade. Os mercados fervilhavam de vozes, os mercadores exaltavam suas mercadorias, e os cheiros de especiarias misturavam-se ao odor de animais. Entre os transeuntes, alguns cumprimentavam Oséias com respeito, outros apenas o observavam à distância, como sempre se faz com homens considerados santos demais para o convívio comum. Foi nesse cenário que ele a viu novamente. Gomer estava encostada à parede de uma taverna, os braços cruzados, os olhos atentos ao movimento. Usava vestes simples, mas a maneira como se portava atraía olhares. Havia nela um contraste perturbador: beleza e fadiga, encanto e ferida, sedução e vazio. Os homens passavam e a observavam com desejo contido. As mulheres, com desprezo silencioso. Ela era conhecida. Seu nome corria pelas bocas da cidade não como elogio, mas como advertência. Oséias sentiu o coração apertar. A lógica gritava para que se afastasse, para que não permitisse que sua reputação fosse manchada por tal união. Mas a voz de Deus se impunha dentro dele como fogo ardente. É ela. Gomer percebeu o olhar fixo do profeta e ergueu uma sobrancelha intrigada. Estava acostumada a ser observada, mas não daquele jeito. Não havia luxúria nos olhos dele. Não havia julgamento amargo. Havia algo mais profundo, quase doloroso, como se aquele homem enxergasse nela não apenas a mulher que era, mas também a mulher que poderia ser. "O que faz um profeta me olhando dessa forma?" disse ela com ironia na voz, tentando afastar o desconforto. Oséias deu alguns passos, até que a distância entre os dois se reduziu. Sua voz era firme, mas suave. "Porque Deus me mostrou que você será minha esposa." A expressão de Gomer se transformou em incredulidade. Primeiro veio o riso, curto e sarcástico, como quem escuta uma piada absurda. Depois, o silêncio desconfiado. Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo, e respondeu: "Um profeta? E eu? Você só pode estar louco." Oséias manteve o olhar. "Não é loucura, é mandamento." O vento pareceu soprar mais forte naquele instante. Gomer desviou os olhos, incomodada. Em seu íntimo, algo nela se agitou. Estava habituada a ser desejada por razões superficiais, mas nunca tinha sido escolhida de forma tão direta, tão firme. "Você não sabe quem eu sou", murmurou ela, quase em tom de aviso. "Não sabe o que já fiz." "Eu sei", respondeu Oséias. "E ainda assim, Deus me pediu para tomar você como esposa." As palavras ecoaram como martelo em sua mente. Uma parte dela queria rejeitar aquilo como absurdo. Outra parte, porém, sentiu um desejo secreto: ser amada não pelo que oferecia, mas pelo que era. Oséias estendeu a mão, mas não a tocou. Apenas a deixou próxima, como convite. Não será fácil. O caminho que Deus traçou para nós trará dor, mas também revelará algo maior do que podemos entender. Gomer o fitou longamente. Havia em seus olhos uma guerra silenciosa. A descrença lutava contra um anseio escondido, a ironia contra a necessidade desesperada de pertencimento. No fim, ela suspirou. Então que seja. A decisão, ainda que parecesse fruto de rendição momentânea, mudaria para sempre a vida de ambos. Naquela mesma noite, a notícia correu pela cidade. O profeta vai se casar com Gomer, a mulher da vida fácil. A incredulidade se misturava ao escândalo. Alguns zombavam. "Veja só, o santo se uniu à prostituta." Outros, mais cautelosos, murmuravam entre si: "Deve haver algo nisso. Oséias não é homem de decisões tolas." E assim, em meio a risos e sussurros, o casamento foi marcado.
No altar simples, sob o olhar de uma comunidade dividida entre desprezo e curiosidade, Oséias tomou Gomer por esposa. Não havia grande celebração, não havia festa luxuosa, mas havia mistério. Um mistério que ninguém conseguia compreender, mas que o céu inteiro contemplava com reverência. A união de um profeta fiel e uma mulher infiel. Reflexo vivo do amor de Deus por um povo rebelde. Naquela noite, já unidos sob o mesmo teto, Oséias contemplou o rosto de sua esposa adormecida. Havia inquietação até em seus sonhos, como se sua alma não conhecesse descanso. Ele então sussurrou uma oração: Senhor, dá-me força para amar como tu amas. Dá-me paciência para suportar o que virá, e que através da minha dor, o teu povo conheça o teu coração. Assim começava uma história que escandalizaria muitos, mas que, séculos depois, ainda seria lembrada como o retrato mais vívido de um amor inexplicável, o amor mais louco da Bíblia. Os primeiros dias de casamento entre Oséias e Gomer foram envoltos em um silêncio incômodo. Ele, homem de oração e disciplina, despertava antes do sol para buscar ao Senhor. Ela, acostumada ao ritmo instável das noites de diversão, demorava a adormecer e mais ainda a levantar-se. A diferença entre seus mundos era evidente em cada gesto, em cada olhar. Ainda assim, Oséias se esforçava por construir um lar. Trouxe flores para enfeitar a mesa, consertou o portão de madeira gasto, preparou o espaço para que fosse digno de sua nova esposa. Seu coração ardia em amor e obediência. Não era paixão cega, mas um compromisso firme, um reflexo da fidelidade do próprio Deus. Gomer, por outro lado, sentia-se deslocada. O ambiente era puro demais para ela, o silêncio pesado demais, o olhar de Oséias bondoso demais. Em seu íntimo, ela carregava cicatrizes que não sabia como curar. Estava acostumada a homens que a desejavam apenas pelo corpo, não a um marido que a chamava pelo nome com respeito. Isso a confundia, a irritava, a fazia sentir-se indigna. Certa noite, quando Oséias lhe trouxe água fresca e lhe ofereceu palavras ternas, ela explodiu em um riso amargo. Você não entende, não é? Disse afastando-se. Eu não sou como essas mulheres puras que você vê orando no templo. Eu não sei ser o que você espera de mim. Oséias a olhou com calma. Eu não espero que seja perfeita, Gomer. Apenas que esteja ao meu lado. Essas palavras, em vez de confortá-la, trouxeram-lhe desconforto. Como poderia alguém amá-la apesar de suas falhas? A bondade dele era como espelho que revelava sua própria sujeira, e ao invés de aproximá-la, isso a empurrava ainda mais para longe. As primeiras feridas surgiram logo. Gomer, inquieta, saía de casa sem explicação. Dizia ir visitar amigas, mas demorava horas para voltar. Oséias não a vigiava, mas seu coração percebia o que os olhos não viam. O murmúrio da cidade também chegava até ele. Comentários velados, olhares de desprezo, palavras que tentavam feri-lo. O profeta é tolo. Casou-se com uma mulher da rua e agora finge não ver para onde ela vai. Esses sussurros chegavam como punhais, mas Oséias permanecia firme. No silêncio da noite, ajoelhava-se e orava: Senhor, ensina-me a amar como tu amas. Dá-me paciência para esperar. Dá-me coragem para não desistir. E a cada oração, a lembrança da voz divina ecoava em seu coração. Assim como ela, assim é Israel para comigo. Ainda que me traia, eu continuo amando. Oséias compreendia. Sua dor era parábola viva. Seu casamento era sermão. A infidelidade de Gomer era espelho da infidelidade de um povo inteiro. E sua fidelidade silenciosa era reflexo do amor incansável de Deus. Certa vez, ao retornar de uma de suas saídas, Gomer encontrou Oséias sentado à porta. Ele não disse nada.
Apenas a olhou com olhos marejados, mas sem acusação. Esse silêncio a feriu mais do que qualquer palavra dura. "Por que não me perguntas onde estive?", disse ela em tom quase desafiador. Oseias respirou fundo. "Porque sei que o que procuro não está nas suas palavras, mas no seu coração." Gomer desviou o olhar, sentindo-se exposta. No fundo, desejava alguém que a confrontasse, que gritasse, que a tratasse como os outros homens a tratavam. A paciência de Oseias a desconcertava. Ela se recolheu, mas no silêncio da noite lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Parte dela queria fugir. Parte dela queria ficar. Era uma batalha que ainda não compreendia. O tempo passou, e vieram os filhos. O primeiro, Oseias chamou de Jezreel, nome que carregava em si uma profecia de juízo. A cada nascimento, Deus dava instruções específicas, e cada nome se tornava sermão vivo ao povo de Israel. Mas mesmo a maternidade não acalmou Gomer. Seu coração permanecia dividido, preso a velhos hábitos, atraído por vozes do passado. Embora tivesse uma casa, um marido e filhos, ainda buscava fora o que não conseguia reconhecer dentro. Oseias, por sua vez, suportava em silêncio, cuidava das crianças, sustentava o lar, pregava ao povo, e em meio a tudo isso, continuava a amar uma esposa que não sabia ser fiel. Certa tarde, um vizinho aproximou-se dele, com semblante carregado. "Oseias, por que insistes? Todos falam dela. Todos sabem onde vai, com quem está. És profeta do Altíssimo, mas permites que tua honra seja manchada assim?" Oseias ergueu os olhos e respondeu com voz serena: "Porque meu casamento não é sobre minha honra, é sobre a honra do Senhor." O vizinho não compreendeu, mas Oseias sabia. Cada lágrima, cada ferida, cada traição era semente que germinaria em revelação. Ele era chamado a viver em carne e osso a história de um Deus que ama até os infiéis. As primeiras feridas foram profundas, mas em meio à dor, crescia também uma certeza inabalável. O amor de Deus não é lógico, não é limitado, não é condicionado à fidelidade humana. É um amor louco, que insiste, que busca, que não desiste. E Oseias, ainda que marcado pela dor de esposo traído, se tornava porta-voz dessa verdade diante de toda uma nação. O tempo avançava, e os dias de Oseias se tornavam cada vez mais pesados. Os filhos cresciam, o ministério se fortalecia, mas o coração da casa permanecia dividido. Gomer, apesar de estar fisicamente presente, nunca se entregara de fato ao casamento. Seu olhar vagava para além das paredes, sua mente se perdia em lembranças de noites passadas, seus pés desejavam estradas que não levavam de volta ao lar. Oseias percebia. Ele conhecia os sinais, o silêncio prolongado, a ausência repentina, o perfume estranho que trazia consigo ao voltar. Mas, como sempre, não gritava, não acusava, não a envergonhava diante dos filhos. Limitava-se a orar, com lágrimas escondidas nos cantos dos olhos. "Senhor", sussurrava nas madrugadas, "dá-me força para suportar, e não permitas que minha dor me faça esquecer que este amor não é meu, mas teu." Mas o silêncio da casa começava a pesar sobre todos. Os filhos sentiam a ausência da mãe, ainda que ela estivesse ali, e Gomer, sufocada por um amor que não sabia receber, começou a afastar-se cada vez mais. Numa manhã, enquanto o sol dourava os telhados da cidade, Oseias percebeu que a cama estava fria ao seu lado. Gomer não voltara durante a noite. Ele levantou-se, o coração apertado, e caminhou até a porta. Os vizinhos cochichavam, alguns com pena, outros com escárnio. "O profeta foi abandonado", diziam em voz baixa, mas suficiente para ferir. A notícia correu rápido. Gomer partira. Não fora apenas uma ausência passageira, mas um abandono definitivo. Ela havia se entregado novamente à vida que conhecia antes do casamento, buscando em outros braços aquilo que, em sua cegueira, acreditava ser liberdade.
Oseias permaneceu em silêncio. Não correu atrás dela pelas ruas, não a envergonhou em público. Apenas voltou-se para o Senhor em oração. Mas seu coração sangrava. Para Gomer, os primeiros dias fora de casa foram como reencontro com uma antiga amante. A sensação de liberdade, a ausência das responsabilidades, a possibilidade de ser novamente desejada sem restrições. Ela se afundou rapidamente em velhos hábitos, festas, homens, noites sem fim. Mas logo descobriu que o brilho era passageiro. Os homens que a procuravam não a amavam, apenas a usavam. As promessas de prazer duradouro se transformaram em vazio cada vez maior. Quanto mais buscava, mais vazia se sentia. O contraste entre a casa de Oseias e as ruas que agora a acolhiam se tornava evidente em seu coração. No lar, havia silêncio e paciência. Aqui, apenas barulho e falsidade. No lar, havia amor fiel. Aqui, apenas desejo passageiro. No lar, havia filhos que chamavam por ela. Aqui, apenas rostos que a esqueciam ao amanhecer. Mas mesmo assim, algo dentro dela resistia a voltar. Orgulho, vergonha, medo. Tudo se misturava, formando uma prisão invisível. Enquanto isso, Oseias continuava seu ministério. Pregava ao povo, anunciava juízo e misericórdia, exortava a nação a abandonar a idolatria e retornar ao Senhor. E sem perceber, sua própria dor se tornava testemunho vivo. Assim como Gomer se afastou de mim, assim Israel se afastou do Senhor, dizia ele com a voz carregada de emoção. Mas ainda assim o amor dele não cessa. O povo o ouvia com espanto. Alguns zombavam, chamando-o de insensato, de homem que suportava humilhação desnecessária. Mas outros, tocados pela sinceridade de suas palavras, começavam a perceber a profundidade da mensagem. As noites de Oseias eram longas. Sentava-se à mesa, observando os filhos dormirem. E o silêncio da ausência dela era como faca em seu peito. Ele lembrava-se das vezes em que a viu sorrir de verdade, dos raros momentos em que seus olhos se suavizaram ao segurar os filhos. Perguntava-se se algum dia esses fragmentos de ternura voltariam, mas mesmo sem respostas, continuava fiel. Senhor, orava. Ainda que eu não compreenda, usa minha dor para revelar teu coração. Enquanto isso, a vida de Gomer mergulhava em espiral de degradação. Aqueles que antes a desejavam começaram a desprezá-la. O brilho da juventude se apagava, e sua reputação já manchada agora se tornava peso que ninguém queria carregar. Homens a usavam e a deixavam, donos de tavernas a exploravam, e aos poucos ela se via não como mulher desejada, mas como mercadoria barata. A liberdade que buscava se tornara a prisão mais cruel do que jamais imaginara. O vazio crescia, e a lembrança de Oseias e dos filhos a perseguia nas madrugadas solitárias. Mas ainda assim, seu orgulho a impedia de voltar. Foi nesse contexto que Deus falou novamente a Oseias. Israel é como Gomer. Partiu de mim, se prostituiu com outros deuses, buscou prazer em ídolos que nada podem oferecer, mas eu continuo amando. Continua a anunciar, profeta, porque meu amor não desiste ainda que eles me abandonem. E Oseias entendeu que sua dor não era em vão. Sua vida era retrato vivo do amor divino, escandaloso e insistente. Mesmo sozinho, mesmo abandonado, mesmo ridicularizado, ele permanecia fiel, não apenas a uma esposa ausente, mas ao próprio Deus que o havia chamado. O escândalo do abandono de Gomer ecoava pela cidade. Para muitos, era motivo de zombaria, para outros, de espanto. Como podia um profeta suportar tal vergonha sem repudiá-la? Como podia continuar pregando enquanto sua casa era exemplo de humilhação? Mas era justamente esse escândalo que revelava o mistério maior. O amor de Deus não é lógico, não é condicionado, não é limitado pela fidelidade humana. É amor que insiste, que busca, que não desiste. E assim, enquanto Gomer se afundava nas trevas de sua escolha, Oseias permanecia como farol silencioso, aguardando o tempo em que o Senhor, em sua soberania, traria a restauração. A queda e o abandono eram apenas o meio do caminho. O fim ainda não havia sido escrito. As semanas se tornaram meses.
e o abandono de Gomer já não era novidade na cidade. Oseias seguia seu ministério, fiel ao chamado, mas em seu íntimo, cada dia era marcado pela ausência dela. Ele cuidava dos filhos, lavava as roupas, preparava o pão, e entre uma tarefa e outra orava silenciosamente. O coração ardia de saudade, mas não apenas de saudade de esposa. Era também dor de profeta, pois sabia que a história de seu lar era reflexo da nação inteira. Israel, assim como Gomer, corria atrás de amores falsos. Entregava-se a ídolos, buscava alianças com povos estrangeiros, desejava riquezas passageiras, mas esquecia do Deus que a libertara do Egito. O povo era como esposa infiel que não reconhecia o valor do amor do Senhor. Certa madrugada, quando o profeta se levantou para orar, a voz de Deus ecoou mais uma vez em seu coração. Levanta-te, Oséias. Vai, busca novamente a tua mulher que é amada de seu amigo, mas adúltera. Assim como eu amo os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses. Oséias estremeceu. Seu coração acelerou porque as palavras do Senhor eram claras. Não apenas deveria perdoá-la, mas trazê-la de volta. Ele se levantou, vestiu-se e saiu pela cidade. Seus pés o levaram a lugares onde jamais imaginara entrar. Becos escuros, tavernas mal cheirosas, casas de homens de má fama. Perguntava por Gomer, e cada resposta era carregada de zombaria. Gomer? Ah, já não é mais a mesma. Riam alguns. Não passa de sombra do que foi. Outros respondiam com desdém. Procura tua mulher, profeta? Que vergonha. Ela não te pertence mais. Mas Oséias não desistia. Caminhava como homem em missão, impulsionado não por orgulho ferido, mas por amor que vinha do alto. Foi em uma praça distante que a encontrou, mas a cena que viu feriu-lhe a alma. Ali estava Gomer, não mais altiva, não mais formosa. Estava sendo vendida como escrava. Seus olhos, outrora cheios de brilho, agora eram poços de vergonha. Seus cabelos desgrenhados, suas roupas rasgadas, seus pés feridos. A mulher que ele tomara por esposa agora era tratada como mercadoria barata, objeto descartável de um mercado cruel. Oséias parou por um instante sentindo um nó na garganta. Seu coração se partiu ao vê-la naquela condição. Mas antes que a dor o paralisasse, a voz de Deus ecoou novamente. Compra-a de volta. O pregão já havia começado. Um homem se levantou e anunciou o preço. 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Oséias não hesitou. Aproximou-se e, diante de todos, pagou o preço. 15 peças de prata tilintaram em suas mãos. E o cesto de cevada foi entregue como complemento. A multidão observava, alguns em silêncio, outros em riso debochado. O profeta é louco, murmuravam. Paga por aquilo que já era seu por uma mulher que o envergonhou. Mas Oséias não dava ouvidos. Seus olhos estavam fixos em Gomer. Quando a alcançou, estendeu-lhe a mão. Ela não ousava levantar o olhar, tomada pela vergonha. Vem comigo, disse ele com voz firme e suave. Tu não serás mais escrava. Tu voltarás a ser minha esposa. O caminho de volta foi silencioso. Gomer caminhava cabisbaixa, sentindo o peso de sua humilhação. Cada passo era mistura de incredulidade e medo. Como podia ele buscá-la depois de tudo? Como podia pagar preço por alguém que o havia abandonado tantas vezes? No coração dela, a vergonha era maior do que qualquer esperança. Mas quando chegaram à casa, Oséias falou, quebrando o silêncio. Tu habitarás comigo por muitos dias. Não te prostituirás, nem estarás com outro homem. Assim também eu serei para ti. Essas palavras foram como bálsamo e espada ao mesmo tempo. Bálsamo porque prometiam acolhimento. Espada porque exigiam mudança. Gomer sentou-se no canto da casa, segurando o próprio corpo como se tentasse esconder sua nudez moral. Mas dentro de si algo começava a se quebrar. O orgulho. Pela primeira vez ela percebia que era amada não pelo que podia dar, mas apesar do que havia feito. Para Oséias, cada gesto era mensagem profética. Sua vida não lhe pertencia mais. Cada ato era sermão vivo. Ao resgatar Gomer, ele mostrava a Israel que Deus também estava disposto a pagar o preço para trazer de volta um povo infiel.
O preço da prata e da cevada não era apenas transação humana. Era símbolo do amor divino, que sempre paga mais do que o necessário, que sempre se entrega por aqueles que não merecem. Os vizinhos olhavam com desprezo, mas Oséias não se importava. Ele sabia que o escândalo de seu amor era reflexo do escândalo do amor de Deus. Naquela noite, enquanto Gomer dormia pela primeira vez em segurança, após meses de degradação, Oséias permaneceu desperto, em oração. Senhor, tu me ensinaste o preço do resgate. Assim como eu paguei por Gomer, tu pagas por teu povo. Assim como eu a recebi de volta, tu recebes Israel. Não porque mereçam, mas porque amas com amor eterno. E em seu coração, uma paz profunda floresceu. A ferida do abandono ainda existia, mas agora havia também a cicatriz da restauração. Na praça onde Gomer fora comprada, muitos ainda comentavam o escândalo. Como pode um profeta amar assim? Perguntavam uns aos outros. Mas essa pergunta era exatamente a mensagem. Porque se um homem era capaz de tamanha fidelidade, quanto mais o próprio Deus, o resgate de Gomer não era apenas reconciliação conjugal. Era profecia viva, testemunho encarnado, prenúncio do resgate eterno que um dia seria pago pelo próprio Filho de Deus. Oséias sabia, ainda havia muito a ensinar, muito a sofrer, muito a revelar. Mas naquela noite, ao ver sua esposa dormindo em paz, compreendeu que cada lágrima tinha propósito. E que o amor de Deus, mesmo louco aos olhos humanos, sempre vale o preço do resgate. A notícia do resgate de Gomer se espalhou como fogo em palha seca. Não havia esquina, mercado ou praça onde não se falasse sobre o profeta que ousara pagar preço por sua esposa infiel. Uns cochichavam em tom de espanto, outros riam em desprezo aberto. Havia até quem olhasse para Oséias com piedade, como se fosse um homem frágil, cego pela loucura do amor. O profeta é tolo, diziam alguns. A honra de um homem não pode resistir a tamanha afronta. Ou talvez seja mais do que tolice, retrucavam outros. Talvez seja fanatismo religioso. Diz que tudo que faz é porque Deus lhe ordena. Mas que Deus pediria a um homem tamanha humilhação? E havia também aqueles que em silêncio observavam e refletiam, porque por mais escandaloso que fosse, não se podia negar que havia algo diferente em Oséias. Ele não reagia com ira, não respondia com insultos, não parecia envergonhado. Caminhava pelas ruas de cabeça erguida, pregava com voz firme, e em seus olhos havia uma estranha mistura de dor e paz, de lágrimas e esperança. Dentro da própria casa, o clima era de reconstrução. Gomer, agora de volta, ainda carregava no corpo e na alma as marcas do abandono. Era como vaso rachado, tentando compreender como ainda podia ser acolhida. Oséias não a tratava como escrava, nem como peso. Tratava-a como esposa. As crianças, no início, olhavam com desconfiança. Tinham sentido a ausência da mãe e agora se perguntavam se poderiam confiar em sua permanência. Mas pouco a pouco, os olhos infantis foram se abrindo para a estranha realidade do amor. Certa noite, ao ver os filhos dormindo juntos, Gomer deixou escapar lágrimas silenciosas. Oséias percebeu e, sem dizer nada, apenas colocou a mão sobre a dela. Foi nesse toque simples que ela sentiu algo que jamais experimentara nas noites de prazer passageiro. Segurança. Mas fora da casa, a multidão continuava a zombar. Num dos dias em que Oséias subiu ao templo para pregar, encontrou-se diante de uma assembleia dividida. Alguns o aplaudiam como homem de coragem, outros o vaiavam como insensato. Ele respirou fundo, ergueu a voz e disse: Assim como eu amei Gomer, assim o Senhor vos ama, ó Israel. Ainda que o tenha abandonado, ainda que corrais atrás de ídolos, ainda que vos prostreis diante de deuses falsos, ele não desiste de vós. Um riso irônico ecoou no meio da multidão. E que Deus seria esse? Gritou um homem. Um Deus fraco, que tolera traição? Mas Oséias não se abalou. Não é fraqueza, é amor. Amor que insiste quando todos desistem. Amor que busca quando todos rejeitam. Amor que resgata quando todos condenam.
O povo murmurava. Alguns balançavam a cabeça em negação. Outros permaneciam em silêncio profundo. Porque, embora escandalosa, a mensagem penetrava como lâmina no coração. Enquanto isso, em casa, Gomer travava suas próprias batalhas. Ainda havia vozes interiores que a acusavam, memórias de prazeres antigos que a tentavam. Mas também havia, agora, a lembrança do resgate. Ela não podia negar. Fora buscada quando estava caída. Fora amada quando ninguém mais a queria. Fora comprada quando não tinha valor. Um dia, olhando para Oséias, perguntou-lhe em voz baixa: "Por que fizeste isso? Por que me trouxeste de volta?" Ele a fitou longamente e respondeu: "Porque o Senhor assim me amou." Essas palavras a desconcertaram. Não havia explicação lógica. Era como se o amor dele fosse reflexo de algo maior, algo que vinha do próprio coração de Deus. Na cidade, a reconciliação de Oséias e Gomer tornou-se metáfora viva. Alguns usavam-na como argumento para zombar do profeta. Outros a viam como parábola inquietante. Talvez seja isso mesmo que o Senhor tenta nos mostrar, murmuravam alguns anciãos. Somos como Gomer, e ele como Oséias. Mas aceitar isso significava confrontar a própria idolatria, a própria infidelidade da nação. E nem todos estavam prontos para encarar o espelho. Houve um dia em que Oséias caminhava pelo mercado, e um grupo de homens o abordou com sarcasmo. "Profeta, como está tua esposa? Ainda fiel?" Riram em tom ofensivo. Oséias, porém, respondeu com calma: "Minha esposa está em casa, assim como Israel ainda pode voltar para o Senhor." O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer zombaria. Com o passar do tempo, Gomer começou a perceber que seu retorno não era apenas pessoal, era também profético. Cada gesto de Oséias, cada palavra, cada oração, mostrava que sua vida era mensagem viva para toda a nação. E embora ainda sentisse vergonha do passado, começou a aceitar que sua história não estava perdida. O amor que a trouxe de volta era de fato escandaloso. Mas esse escândalo era exatamente o segredo do Senhor. Para muitos era impossível compreender. Um Deus que perdoa, um Deus que insiste, um Deus que ama até os infiéis. Escandaloso demais, loucura demais. Mas em meio à incredulidade, alguns corações começaram a ser quebrados. Porque, se o amor humano de Oséias podia ir tão longe, quanto mais o amor divino. E assim, a reconciliação entre profeta e esposa tornou-se sermão vivo diante de toda a multidão. Escandalizou, ofendeu, confundiu. Mas também revelou, inspirou e tocou. Porque o amor verdadeiro, aquele que não desiste mesmo diante da traição, nunca é entendido pela lógica. Só pode ser revelado pelo coração de Deus. As ruas de Israel ainda murmuravam sobre o profeta e sua esposa. O tempo havia passado desde o resgate de Gomer, mas o escândalo não se dissipara. Para alguns, Oséias era exemplo de tolice, para outros de coragem, e para poucos, de revelação. No entanto, para o próprio Oséias, sua vida tinha se tornado altar vivo. Cada lágrima, cada ato, cada silêncio servindo como testemunho de algo muito maior. O amor insondável de Deus. Numa noite de luar prateado, quando todos em casa dormiam, Oséias caminhou até o campo. Precisava de solidão para orar. Ali, entre o farfalhar do vento e o canto distante dos grilos, ele ergueu a voz: "Senhor, por que escolheste a mim? Por que me fizeste viver na carne aquilo que poderias ter apenas me mostrado em visão?" E a resposta do Senhor veio como brisa suave que toca a alma. Porque o meu povo é teimoso, e as palavras muitas vezes não bastam. Preciso que vejam, que sintam, que compreendam através da tua vida. O teu amor por Gomer é parábola do meu amor por Israel. Oséias fechou os olhos. O peso era grande, mas a clareza era ainda maior. Não se tratava apenas de seu casamento, mas do retrato do coração de Deus. Nos dias seguintes, ao subir para pregar, Oséias já não falava apenas de juízo. Suas palavras estavam impregnadas de ternura e dor. Assim diz o Senhor:
Volta, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tomai convosco palavras. Convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade. Recebe-nos graciosamente. Eu sararei a tua infidelidade. Eu te amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou de ti. O povo escutava em silêncio. Havia quem endurecesse o coração, mas também havia quem chorasse às escondidas. Era impossível não sentir que cada palavra vinha carregada da experiência viva de um homem que realmente conhecia o peso da traição e a beleza do perdão. Dentro de casa, Gomer começava a experimentar transformação. O tempo havia apagado parte da vergonha, e a bondade constante de Oséias era como chuva mansa sobre terra seca. Aos poucos ela deixou de viver como prisioneira do passado e passou a enxergar o presente como oportunidade. Certa tarde, enquanto costurava roupas para os filhos, ousou perguntar: Oséias, acreditas que Deus ainda pode me usar? O profeta a olhou com ternura. Gomer, ele já está te usando. Tua vida é testemunho, tua restauração é mensagem. Assim como és para mim, assim Israel é para Deus. Essas palavras penetraram fundo em sua alma. Pela primeira vez, ela não se via apenas como mulher marcada pelo erro, mas como símbolo de algo muito maior: a possibilidade de redenção. As crianças cresciam, e cada uma delas carregava em seu nome a marca do juízo e da promessa. Jezreel, lembrança de sangue derramado. Lo-Ruamá, não amada. Lo-Ami, não meu povo. Mas em meio ao ministério de Oséias, o Senhor começou a sussurrar promessas de reversão. Aqueles que foram chamados de não meu povo serão chamados de meu povo. Aquela que foi chamada de não amada será chamada de amada. Oséias, ao ouvir isso, sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele compreendia. O fim da história não era abandono, mas restauração. Deus transformaria dor em esperança, ruína em renovo, escândalo em testemunho. Numa manhã, ao reunir o povo, Oséias ergueu a voz e proclamou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sua saída é certa como a alva, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Essas palavras ecoaram como promessa no coração do povo. O mesmo Deus que via a infidelidade de Israel era também o que prometia chuva de vida sobre a terra seca. O mesmo Deus que cobrava justiça era o que oferecia graça. O segredo começava a se revelar. O amor de Deus não era frágil como o amor humano. Era um amor eterno, persistente, transformador. Enquanto Gomer ajudava no lar e se reconciliava com os filhos, Oséias meditava na profundidade do mistério. Ele havia pagado preço em prata e cevada para resgatar sua esposa. Mas sabia que um dia, em tempo que ainda não conhecia, Deus pagaria preço infinitamente maior para resgatar toda a humanidade. O amor louco que escandalizava Israel seria consumado no futuro por meio do sacrifício do Filho de Deus, que compraria com seu sangue não apenas uma esposa infiel, mas toda uma humanidade perdida. O coração de Oséias ardia. Ele entendia agora que sua vida não era apenas ministério temporário, mas parte de uma revelação eterna. A multidão ainda comentava, ainda zombava, mas alguns já não riam. Alguns, tocados pela mensagem, voltavam ao Senhor. O amor escandaloso do profeta começava a abrir portas para que o povo compreendesse o segredo maior. Deus não abandona. Deus insiste. Deus ama. Certa noite, quando todos já dormiam, Gomer aproximou-se de Oséias e disse com voz embargada: nunca pensei que pudesse ser amada assim. Sempre achei que meu valor estava no que eu oferecia. Mas contigo aprendi que posso ser amada mesmo quando nada tenho. Oséias a olhou com ternura e respondeu: esse é o segredo de Deus. Ele nos ama não porque somos fiéis, mas para que aprendamos a ser fiéis. E naquela frase simples, o mistério foi revelado.
O amor de Deus não depende do merecimento humano, mas transforma o humano para que corresponda ao amor divino. Assim, o escândalo do profeta e sua esposa se tornou farol para toda uma geração. E ainda hoje, ressoa como testemunho eterno de que o amor de Deus é mais forte que a traição, mais profundo que a vergonha, mais duradouro que qualquer abandono. Esse era, afinal, o segredo de Deus revelado. Um amor louco, inquebrável e eterno. Os anos correram, e a história de Oséias e Gomer deixou de ser apenas assunto de cochichos entre vizinhos para se tornar memória viva da nação. O tempo, com sua força implacável, apagou alguns detalhes, mas o essencial permaneceu. A marca de um amor que escandalizou, feriu, restaurou e, por fim, revelou o coração de Deus. A casa do profeta, que antes parecia lugar de silêncio pesado e feridas abertas, transformou-se em lar de reconciliação. As crianças, outrora marcadas pelos nomes de juízo, cresceram e se tornaram testemunhas vivas da promessa de transformação. Cada uma delas carregava em si o lembrete de que o pecado traz consequências, mas também a prova de que a misericórdia é capaz de reverter destinos. Gomer, que um dia fora símbolo de infidelidade, tornou-se exemplo de restauração. Ainda havia cicatrizes em sua alma, porque nenhum passado se apaga por completo. Mas agora, essas cicatrizes não eram feridas abertas. Eram sinais de que Deus escreve histórias novas, mesmo sobre páginas manchadas. Quando falava às outras mulheres da cidade, já não o fazia com arrogância ou vergonha, mas com humildade. Muitas se aproximavam, intrigadas pela transformação, e ela lhes dizia: "Eu era como vaso quebrado, mas o Senhor me resgatou por meio do amor de meu marido. Assim também Ele pode resgatar qualquer um que esteja caído." As palavras vinham carregadas de verdade porque eram testemunho vivido, não apenas discurso. Oséias, por sua vez, envelheceu com dignidade. Suas palavras como profeta jamais perderam a força, porque eram alimentadas por experiência real. Ele não falava de um Deus distante, mas de um Deus que conhecia de perto, cujo amor havia provado na carne. Seus sermões eram diferentes dos de outros homens. Quando falava de juízo, havia dor em sua voz. Quando falava de misericórdia, havia esperança em seus olhos. O povo entendia que não eram apenas palavras, mas vida. Muitos ainda zombavam, chamando-o de insensato até o fim. Mas aqueles que tiveram os corações abertos sabiam: a vida do profeta era a chave para compreender o segredo de Deus. O legado de Oséias e Gomer atravessou gerações. Foi registrado, preservado, lembrado. Oséias não viveu para ver a plenitude da promessa, mas seu testemunho preparou o terreno para que o povo entendesse, séculos depois, o mistério maior. O dia em que o próprio Filho de Deus viria ao mundo, encarnando de forma perfeita aquilo que Oséias apenas simbolizara. Assim como o profeta pagara com prata e cevada o preço do resgate de sua esposa, o Filho do Homem pagaria com sangue o resgate de toda a humanidade. Assim como Oséias acolhera uma esposa manchada pela infidelidade, Cristo acolheria uma humanidade marcada pelo pecado. Assim como Gomer fora restaurada ao lar, a igreja seria restaurada ao coração do Pai. A vida de Oséias, portanto, não foi apenas mensagem para seu tempo, mas profecia viva do que estava por vir. Quando os cabelos do profeta se tornaram brancos e sua voz já não tinha a mesma firmeza, ele ainda encontrava forças para ensinar os filhos e netos. Reunia-os ao redor da mesa e contava em detalhes a história de como Deus o havia chamado para amar uma mulher que o abandonara e como esse amor servira de espelho para o amor de Deus por Israel. "Não esqueçais, meus filhos", dizia ele com voz trêmula, "que o amor do Senhor não se mede por nossa fidelidade, mas por sua própria essência. Ele nos ama porque é amor. Ele nos busca porque é misericordioso. Ele nos restaura porque é eterno."
Gomer, sentada ao seu lado, ouvia em silêncio. Em seus olhos havia lágrimas de arrependimento e gratidão. Ela sabia que sua vida inteira fora transformada não por merecimento, mas por graça. Com o passar dos anos, quando Oséias enfim descansou de sua missão, muitos ainda se lembravam dele como o profeta do amor escandaloso. Alguns o criticavam, outros o exaltavam, mas todos sabiam que havia sido diferente. Ele não apenas falara em nome de Deus, ele vivera em nome de Deus. Seu túmulo tornou-se ponto de reflexão, não por riquezas ou conquistas militares, mas porque lembrava a todos de que a verdadeira grandeza não está no poder humano, mas no reflexo do amor divino. O legado de Oséias e Gomer ressoa até hoje. Não é apenas a história de um casamento conturbado, mas parábola eterna de um amor que não desiste. O segredo de Deus, revelado por meio deles, permanece vivo. Que o amor de Deus é mais profundo que a infidelidade humana. Que a misericórdia é mais forte que o juízo. Que a graça é capaz de transformar vergonha em testemunho. E, sobretudo, que o amor de Deus é louco aos olhos humanos, mas perfeito aos olhos do Eterno. Assim se encerra a história, não como conto de fadas, mas como revelação divina. Oséias e Gomer viveram dores, quedas, reconciliações e renovo. E através deles, toda uma geração, e as gerações que viriam, puderam enxergar que há um amor maior do que qualquer traição, o amor eterno de Deus. O amor mais louco da Bíblia.